pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquela boa batalha, lembrar de coisas boas que existem, mas também comentar sobre as coisas ruins que existem nesse caso em Naruto. Vamos diretamente pro arco da Grande Guerra Ninja, descobrir o que tem de bom e o que tem de ruim, depois da vinheta. Bom, com esse vídeo aqui estamos retomando o estilo de alguns vídeos um pouco mais antigos que vocês curtiam muito aqui no canal. Então deixem aí nos comentários animes que vocês querem ver aparecendo por aqui, arcos que vocês querem ver aparecendo, personagens, todo esse tipo de coisa. Porque vamos, né, parar um pouquinho de One Piece, né? Tá tendo muito One Piece aqui nas coisas, vamos tentar dar uma equilibrada melhor, porque né, a situação tá meio complicada. Então deixem nos comentários, de verdade, a gente lê todos os comentários, então vai ser bastante produtivo saber isso de vocês. E pra não ser aquela coisa completamente parcial ou imparcial e parecer que eu odeio Narutinho, como é uma coisa que as pessoas costumam dizer por aí, embora eu não odeie, a gente vai levantar intercaladamente coisas boas e coisas ruins. Porque no final das contas, se você parar pra ver a obra como um todo, existem sempre esses bons pontos. Se você for pensar tintim por tintim, você consegue entender melhor. Seja um anime, seja um filme, ou seja até mesmo, sei lá, a área de tecnologia. Se você for pegar um pedacinho dela, com outro pedacinho, você vai entender melhor como funciona. E isso funciona para as linguagens de programação, que você vai entender a lógica por trás de todas elas, para depois entender individualmente como essas linguagens de programação são usadas, por exemplo, em ciência de dados, como elas são usadas em design, como elas são aplicadas para você conseguir adaptar isso para UX e por aí vai. E claro que na nossa queridíssima Lura você consegue ver todos esses pontos com uma só matrícula. Uma matrículazinha, você vai ter acesso à maior escola online de tecnologia do Brasil, com todas essas possibilidades nas suas mãos. E aí você faz um curso, faz outro, estuda, fica mais inteligente, fica mais sábio e você vai saber como guiar esses caminhos ou até mesmo como criar caminhos por você mesmo. Lembrando que existe desconto nos comentários desse vídeo, no link que está tanto nos comentários quanto na descrição, alura.tv/cronosfera, você vai conseguir desconto especial para quem acompanha a gente aqui no canal, certo? Então não deixe de conferir. Bom, pra quem acompanha o canal há pouco tempo ou não esteve relacionado aos passados, eu devo dizer aqui que, assim, eu sou um viúvo triste e sofrido com o Kishimoto. Por quê? Porque Naruto foi uma das obras mais importantes da minha vida, uma das coisas que eu mais acompanhei ali, que fez ter todo esse ímpeto de acompanhar animes semanais, de conversar sobre animes, sobre mangás, e ele tem muitas coisas boas, e eu acho que a maioria dessas coisas boas não ficam no último arco. Eu acho que ali tem muitas coisinhas a desejar que poderiam ser melhores e fazer jus ao restante da obra, como, por exemplo, personagens secundários sucateados. Assim, a gente já viu no Shippuden inteiro, todo o decorrer, que a gente não teria tanto aprofundamento assim para outros personagens. O problema é que a Grande Guerra Ninja dura muito tempo. E ela meio que mostra todos esses personagens sem dar um desenvolvimento pra muitos deles. Cara, nesse pedaço aqui a gente vê aquele monte de personagem que alguns já foram muito importantes pra história, como o próprio Orochimaru. Outros personagens que deveriam ter sido mais importantes, como a molecada da geração do Naruto. Tenten, que tem ali algum momento. Shikamaru, que vai enfrentar o Asuma de novo. Toda aquela galera que deveria ter tido um desenvolvimento melhor. E se não conseguiram colocar muito antes disso, que colocassem aqui pelo menos. Porque assim, na verdade a gente fala, pô, desenvolvimento precisa de tempo, mas a gente sabe muito bem que tem personagens que não precisam de tempo pra se desenvolver. Ou, na verdade, essa frase pode ser melhor dita com você não necessariamente precisa de muito tempo pra desenvolver um personagem bom. E eu acho que é isso que o Kishimoto devia ter aplicado aqui na parte da Grande Guerra. Se eu quero mostrar toda a geração da molecada, se eu quero mostrar todos os grandes ninjas que vieram de volta com Edo Tensei, se eu quero mostrar toda uma galera que não sei o que, vamos fazer o que eu chamo de desenvolvimento express. Aquele desenvolvimento que você vai conseguir trazer uma carga dramática, uma carga emocional para aquela luta que ele tá realizando e ao mesmo tempo fazer com que o personagem ganhe um significado mais interessante ou com que sua essência seja mostrada. E eu acho que com a grande maioria desses personagens isso não aconteceu, cara. Até mesmo o pobre do Neji. O Neji, a gente tem o encerramento do arco de personagem dele, o encerramento do personagem sem ter tido um arco. Sei lá, a gente viu o Neji quando era um personagem bom no clássico, no Shippuden ele apareceu de figurante uma vez ou outra, e aí ele tem aquele encerramento dele com aquele monte de palavra que tem a ver com o Neji bom do clássico, que não tem nada a ver com ele de agora, e você fica, irmão, pra quê? Sabe, você sente que as coisas são meio que em vão.
Quando, por outro lado, quero destacar aqui já um ponto positivo que funcionou também como um desenvolvimento express, que é do Guy Sensei. O Guy, que é de longe um dos personagens mais incríveis dessa obra, eu acho que o meu personagem favorito, não necessariamente o melhor de Naruto, mas o meu personagem favorito como pessoa também, ele teve um desenvolvimento express aqui. Por mais que a gente já tivesse visto o Guy no clássico, ele treinando junto com o Lee, a personalidade dele, ele não caminhava tanto nesse sentido. A gente viu que ele provavelmente tinha um passado parecido com o do Lee, porque, né, o Lee meio que se espelhou quase que inteiramente nele. A gente viu ele lutando contra o Kizami, viu ele lutando contra o Kizami de novo, mas não tinha andado tanto assim o personagem. A gente não tinha mergulhado no seu ser e no seu significado. Mas aí o que Kishimoto fez? Desenvolvimento Express. Chegou ali na parte da luta dele contra o Madara e nos entregou alguns capítulos que nem foi tão longo assim. Foram capítulos curtos que trouxeram a essência pra esse personagem, mostrando o passado dele com o seu pai, Maito Dai, e tudo o que ele significava pra obra. Então, nesse momento aqui, a gente tem um peso muito fora do comum que não é trazido no presente. É só da gente mergulhar no flashback, ver o passado, ver toda essa trajetória, que no caso a gente viu o começo e o fim, a gente já consegue ligar o meio, a gente consegue entender o que foi que o Guy passou o restante da vida, porque a gente viu o comecinho e viu a situação que ele tá agora. Então você faz esse desenvolvimento ligeiro pra trazer um personagem incrível de legal e funciona, né? É o tipo de coisa que daria pra ter feito pra mais personagens aqui na guerra também. E eu acho que funcionaria se o Kishimoto tivesse pensado um pouco melhor nisso. É que na verdade a Grande Guerra, isso é com certeza coisa de editor. Eu tô numa geração, tô numa época da minha cabeça que eu tô começando a inocentar um monte de autores, porque eu percebo que tem coisa que é coisa de editor. Editor vem aqui, ó, você precisa trazer a galera de volta, né? O pessoal gosta, vai vender a figure nova deles do olho preto. E aí ele vai lá e coloca na história. Tudo bem que dá pra ter colocado de jeito melhor, né? Mas será que Kishimoto é inocente? E já que a gente tá falando aqui de Edo Tensei, vamos falar do próprio Edo Tensei com um ponto negativo. Cara, tá meio que claro aqui pra gente que o Edo Tensei funcionou pra quê exatamente? Basicamente, o Kishimoto precisava trazer Madara e Itachi de volta. Só esses dois personagens importam em todo o Edo Tensei. Talvez tenham mais personagens, mas eu não tô lembrando aqui agora. Vai trazer, sei lá, o pai do Gaara, que tem um pouquinho de desenvolvimento com o filho. Vai ter muito, mas muito personagem do Edo Tensei. E a grande maioria deles não importam porque eles não vão dar andamento nenhum pra narrativa. Vai trazer o ex-namorado da Tsunade, o irmão dela. Vai trazer o Asuma de volta. Pro próprio Asuma, durante a luta, dizer que não tem mais nada pra trazer, né? A gente tem esse diálogo dele com a equipe dele, com o Inochikachu, que ele fala, então, galera, o que eu tenho pra ensinar pra vocês é... Então, assim, é o tipo de coisa que foi só um argumento narrativo pra você ter duas questões aqui, claro. Muita gente lutando na guerra e colocar a equipe do Kabuto com o Obito como uma equipe muito poderosa, porque tinha muita gente poderosa e estavam lutando contra o planeta inteiro. E, narrativamente, Itachi, pra poder conversar com o Sasuke e ter aqueles momentos lindos, já que o Kishimoto queria trazer isso. E Madara. Basicamente, o Edo Tensei do Kabuto é pra isso. E aí o do Orochimaru é pra segurar isso. E vem os Kages e tudo mais. Os Kages são mais interessantes. Mas o restante da galera da guerra... O que é diferente em alguns casos quando tem esse propósito narrativo bem estabelecido, já que a gente já mencionou o Madara aqui, vamos destacá-lo como um ponto positivo. Tipo, olha o Madara e olha o restante da galera que teve tempo de tela. Tem muita gente que teve tempo de tela, não foi só jogada de canto. Teve gente que gastou páginas, gastou tempo, gastou um monte de coisa pra colocar a galera. Mas o Madara funciona. Porque o Madara é um personagem interessante. Porque o Madara, ele já tinha sido mencionado e já explorado muito antes na obra. Você já sabia que era uma das pessoas muito importantes e que você tinha essa ânsia por ver mais do personagem. Você sabia que ele era muito forte, que tinha lutado com o primeiro Hokage, que era aquele tipo de poder que os dois dividiram, Vale do Fim, toda aquela dualidade entre Sasuke e Naruto, ela precisava ser mostrada aqui de um outro nível. E o Madara vem pra trazer isso, justamente com a figura de Uchiha, com essa figura lendária, essa figura poderosa, pra trazer mais o desenvolvimento da história e o desenvolvimento da trama principal, né, que tava atrelada ali com ele, com o seu plano de não sei quantos tempos atrás, que funciona. O plano dele eu acho legal, né, é uma ideia que eu acho até nobre, a gente já fez um vídeo sobre isso, sobre o Tsukino-me, que eu acho até uma coisa razoável, uma coisa até bem pensada. Mas a grande questão é, Madara é bom. Ele é bom, ele é da hora, ele é forte, a personalidade dele é muito legal, os poderes dele são legais, os poderes novos que vão surgindo durante a luta são legais também, então funciona. Mas
por falar em poderes novos, tem que falar de uma coisa que não funciona aqui. Que de todas as coisas que o Edo Tensei trouxe de volta, uma que me deixa revoltado é o Minato. Cara, o Minato. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto do Minato. Eu gosto do Minato como pessoa. Mas eu não gosto do que o Kishimoto teve que fazer aqui com ele. Aquele papinho é um papinho mais furado de todos. O papinho das duas Kyubis. E aí tem uma Kyubi que tava dentro do Minato também, com o poder do chakra. Ele conseguiu ajudar a dar o chakra pro Naruto. As duas Kyubis se tocaram e... Cara, que balela, que balela. Só não é mais balela do que o Minato modo Senin. Dito durante a história toda que a única pessoa que conseguia usar era o Jiraiya, e mesmo assim não conseguia tão bem, porque, né, ainda ficava as características de sapo nele. Aí o Naruto foi a primeira pessoa a conseguir masterizar o golpe, usando da sua inteligência, de fazer os clones, blá, 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 blá. Minato tinha os dois. Tinha Kyubi, tinha modo Senin. Por quê? Isso é com certeza coisa de editor. E aí colocar, não tem uma grande... Não tem, não. Olha, foi grande, planejado. De verdade, não foi. Não foi de jeito nenhum. Mas o que foi planejado foi o óbito. O Óbito, que eu vou chamar de Óbito, porque eu sempre chamei de Óbito, me recuso a chamar ele de Obito. O Óbito é um personagem muito legal. Ele é um personagem que foi mostrado, ó, há tempo. Ele é aquele personagem que ficou aquele shadezinho de que talvez ele tivesse sobrevivido e que ao mesmo tempo, pela inocência talvez da escrita de Naruto, inocência não, pela falta de confiança nos clichês básicos talvez, a gente começou a considerar que não era o Óbito. Tipo, era muito óbvio que o Tobi era o Óbito. Mas por ser óbvio demais, a gente começou a considerar que eram outras pessoas. Era o Izuna, era o Madara, era não sei quem, era não sei quem lá outro. No fim das contas era o Óbito e funcionou. Sendo o Óbito essa pessoa que sobreviveu, que trouxe pra gente aquela história dele, dessa mudança, esse arco de personagem dele. Foi maravilhoso, cara. Ele tendo aquela sequência ali, que ele é resgatado pelo Madara, que ele vai encontrar a Arin, que ele sente o chakra dela e ele se coloca no meio daquela guerra, que vê o sangue pra todo quanto é lado, que ele vê toda aquela miséria, todo aquele desastre acontecendo, que ele presencia Kakashi matando seu amor, sua querida amiga. Cara, essa sequência toda funciona muito pro personagem. E aí você entende por que ele começou a entender melhor a ideologia do Madara. Por que ele começou a se tornar esse personagem que a gente foi chamar de vilão. Por que o plano dele era especificamente aquele. Porque a gente pegou e entendeu o sofrimento. Entendeu não o sofrimento dele, mas como ele visualizava o fim daquele sofrimento. Como que ele poderia fazer as pessoas não sofrerem o que ele sofreu. E parece muito palpável, porque é um ótimo personagem. O que novamente não é o caso de mais alguém, que é o caso da Kaguya. A Kaguya, eu nem vou colocar aqui como um problema, embora seja ela aparecer muito de repente no fim. Tipo, talvez existam por aí algumas obras que o vilão final apareça, seja revelado nos últimos segundos, e aí o vilão acaba sendo bom por conta do restante. Mas aqui a Kaguya, ela não conversa com a parada. Ela não conversa tematicamente direito com a história. Se ela conversa, é muito você completando lacunas, porque o que o Kishimoto trouxe pra gente ali foi muito pouco. Foi uma personagem que tinha feito ali uma comunidade com o Zetsu pra poder voltar por dentro do Madara, e você acaba com isso descartando um personagem muito importante com uma relevância pra trama gigantesca, que é o Madara, a pessoa que esteve na luta primordial com o primeiro Hokage, que gerou tudo isso, e aí vem o ciclo de repetição com Naruto, Sasuke, etc. E você coloca um terceiro elemento, que é a mãe do chakra. Ah, ela criou, ela comeu a fruta, trouxe o chakra. Tá, e aí? Eu não sei muita coisa sobre ela. Eu sei que ela criou aquela coelha demônio, que o pessoal venerava em alguns lugares, e é isso. Né? Parece que foi assim, pontualmente colocada a Kaguya pensando em Boruto. Pensando em que Boruto ia ter um desenvolvimento disso, pensando que Boruto ia trazer mais do clã Otsutsuki, pensando que as coisas vão ser contadas depois. Mas pra Naruto em si, ela destoa demais. Isso é com certeza coisa de editor. Não só em clima, não só em ritmo e em desenvolvimento total, porque os personagens que estavam ali já estavam com bastante tempo de desenvolvimento. E a Kaguya, como vilão principal da história, não entrega nada. Kaguya. Mas, relacionado à final, a gente tem que bater palmas pra luta de Naruto e Sasuke.
uma luta que, assim, novamente, isso que eu gosto de Naruto. Tem muitas coisas que são óbvias. Ah, o Obito, seu Tobi. Naruto lutar contra o Sasuke no fim. É óbvio. É óbvio que a gente vai ter essa luta. E mesmo assim foi legal. Uma luta em outros níveis, eu vou dizer até da parte técnica, né? Tanto do anime quanto do mangá. A gente viu ali que o Kishimoto, a quadrinização do Kishimoto pro mangá dessa parte é animal. E o anime conseguiu absorver muito disso, usar muitos desses quadros que ele fez. Essa luta visceral dos dois no Vale do Fim. Aquela luta que eles se moveram pra lá simplesmente pra continuar lutando, porque seria bonito narrativamente, e é isso. E eles precisavam fechar essa coisa que ficou em aberto desde a infância deles. E eles vão lá e realizam a luta. A luta é da hora, tecnicamente. Os poderes dos dois utilizados ali são muito bonitos, mas isso é o de menos, porque é nesse momento que a gente vê o conflito principal da caminhada dos dois, da jornada dos dois, do que o Sasuke buscou como vingança, do que o Sasuke buscou como verdade o tempo inteiro, e do que o Naruto conseguiu construir pra combater essa visão do Sasuke, pra trazer uma visão diferente pra ele, que no final das contas prevaleceu. E aí ele conseguiu trazer um desenvolvimento extra pro Sasuke. Oh, a cena dele paradinho ali, a lágrima escorrendo, e ele dizendo que perdeu, cara. Oh, é maravilhoso. É maravilhoso. Porém, meus queridos, eu devo dizer uma coisa, assim, eu gosto da Sakura, mas o Kishimoto eu acho que ele não gosta tanto. Porque a Sakura eu vejo como um dos personagens, é um personagem muito interessante, a Sakura é muito carismática, você consegue interpretar ela como um personagem ali, como uma pessoa, você consegue sentir ela desde sempre, desde a infância. A infância, inclusive, é mais interessante até, da Sakura. Mas no Shippuden a gente também tem momentos assim. Tem momentos que você consegue ver o coração da personagem ali. Mas eu acho ainda que é muito raso, que assim, o Kishimoto poderia ter mergulhado pra trazer mais do que só isso. Porque no final das contas, por mais que o Naruto seja o protagonista, mas que o Sasuke seja ali essa embate principal, a Sakura é tão importante quanto. A promessa do Naruto foi feita em função ali do momento que eles estavam os três. É os três que funcionam o arco principal ali. A parada são os três personagens. E é na hora que você tem a Sakura, que o desenvolvimento dela, ó, o que a gente acabou de comentar de Naruto e Sasuke, e você permeia isso por toda a história, com várias idas e vindas, com crescimento, com descrescimento, com o personagem indo, o personagem voltando, Sasuke mudando de opinião várias vezes durante a obra, Naruto mudando, crescendo. A gente tem a Sakura que careceu de desenvolvimento, careceu de crescer, de se tornar uma coisa maior, nem que fosse permanecer do jeito que ela tá no final, mas que ela tivesse mais ondas, tivesse mais nuances de personagem, porque ela ficou parecendo muito básica no fim. Eu sei que é muito fácil pra gente conectar os nossos desejos quanto ao personagem e acabar enxergando ela como muito mais. No final das contas, eu acho que a Sakura acaba sendo muito mais mesmo do que o próprio Kishimoto escreveu, né? Eu acho que as pessoas que gostam da personagem, as pessoas que gostam do Naruto, acabam enxergando ela como mais. Isso não necessariamente é ruim, porque, né, você consegue aproveitar mais do que a história realmente fez. Mas eu realmente acho que o Kishimoto poderia ter dado mais carinho pra personagem, colocado mais coisas, mais envolvimentos e fechar ali, talvez, o arco redondinho, bonitinho, com os três com o mesmo nível de importância, com o mesmo nível de desenvolvimento. Pô, isso seria muito legal. Mas infelizmente não aconteceu. Mata kondo na. Arigatou. E deixa embaixo nos comentários os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Você discorda desse aqui, você concorda, você quer acrescentar alguma coisa, ou você quer remover, ou você quer só jogar pedra na minha cabeça. Mas no fim das contas, algumas delas, por mais que a gente fique triste, a gente fica triste, né? Eu, como o segundo maior fã do mundo, Naruto, o primeiro... Não, eu ia falar que o primeiro é o Ikemoto, mas o primeiro não é o Ikemoto. O primeiro deve ser o filho do Kishimoto, se ele tiver filho. Eu, como segundo, fico triste de essas coisas não terem saído tão boas quanto as coisas positivas. Mas, né, faz parte.